Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar aqui com a leitura da nossa página do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Item 70. Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E ele mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos sinos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam um aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfalheçam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas, igualmente, a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, como serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição e obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te guarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. E assim elevemos os nossos pensamentos ao alto, em agradecimento ao nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma terça-feira para recebermos desta casa dos nossos amigos espirituais um pouco mais dos ensinamentos dessa doutrina que nos esclarece, que nos acolhe, que nos orienta. Pedimos aos benfeitores desta casa que envolvam o nosso irmão que irá fazer a nossa exposição na noite, e que a todos que estão aqui ouvintes, amigos nossos encarnados e desencarnados, possam receber com as mentes, os corações abertos, à luz da doutrina espírita. Pedimos permissão para iniciarmos com a graça e com a companhia de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. E que as rosas do perdão e do amor se desfolhem chuva sobre vossas cabeças. O tema hoje é laços eternos, laços de família. A família é uma coisa bem bolada por Deus, né? O que acontece? Se não fosse a família, nós seríamos pessoas
desarticuladas. Nós aprendemos com os outros irmãos, cada um tendo um nível de evolução. Então aqui na Terra é um planeta de prova e expiação, um planeta que está em progresso de evolução e como tal a sua humanidade está também em progresso. Nós vemos muitas mortes, muitas destruições, mas são porque a parte de terror ela é muito enaltecida, mas nós não vemos as coisas boas. Vocês veem que os jornalistas procuram o sensacionalismo, então busca o quê? O terror, a raiva, o sensacionalismo, né? Matou fulano, esquartejou ciclano, porque ainda estamos em processo evolutivo. Quando nós atingirmos esse processo evolutivo, que é o planeta vai se regenerar, ele e as pessoas vão passar por um processo que não mais se voltarão quanto a isso, não mais serão sensacionalistas. Nós não precisamos ver coisas negativas para sabermos que estamos nesse mundo também vivendo as coisas negativas. E a família, ela é essencial para o nosso progresso. Você tem dois tipos de família: a família universal, que são espíritos que têm afinidade e se juntam, se afinam. É como aqui, nós todos estamos aqui nessa reunião vendo esse processo, vendo essa aula, porque vocês são espíritos afins. Não é que nós tenhamos parentescos, mas nós temos parentesco universal. Nós somos a família espírita. Também tem a família carnal, que são aqueles espíritos que vêm à Terra para poder progredir. Por exemplo, um estuprador, ele morreu, então ele vai ter que retornar à Terra, vindo de uma família boa, para poder progredir, aprender o bem, e aí ele progride. Ele pode ter sido o que foi, mas agora nessa existência ele não vai ser o que ele foi, ele vai ser uma pessoa de bem. E assim Deus processa por todas as existências as pessoas. Não existe pessoa má, existe apenas a ausência do bem. Ela não aprendeu a amar, então ela odeia. Quando ela aprender a amar, aí ela vai seguir o caminho do bem. Então esse é o processo. A reencarnação tem mais de 5.000 anos. Não é privilégio do Espiritismo falar sobre a reencarnação. Os indianos, os paquistaneses, os judeus já falavam de reencarnação. Jesus falava da reencarnação, que está na Bíblia. Quando ele encontra com Nicodemos, há um diálogo muito interessante que está na Bíblia e todo mundo pode acessar. É que Jesus vira-se para Nicodemos, que era um fariseu e era um sacerdote, um senador judaico, e diz: é necessário nascer da água para que veja o reino dos céus. E aí Nicodemos vira-se para ele, estranhou aquela passagem, e diz: mas mestre, nós sabemos que tu és o Filho de Deus. Como eu posso, velho, adentrar no ventre de uma mulher? Aí ele diz:
você o sabe, você é mestre. É necessário nascer da água para que possas ver o reino do céu. O Espiritismo tem uma explicação, os evangélicos têm outra. Eu fico mais com o Espiritismo. A ideia dos evangélicos é que é necessário ser batizado na água para que você mude. Mas nós sabemos perfeitamente que o indivíduo pode ser batizado na água e não muda nada. Continuar roubando, matando, fazendo as coisas. Então, esse subterfúgio, ocorre quando o indivíduo é preso, aí eu me arrependi, eu vou virar evangélico, e aí é batizado pelo pastor, mas não muda. O Espiritismo diz que é necessário você nascer de novo e dar água. O que é o seu corpo? 68% do seu corpo é formado de água. O resto são proteínas. 68% de água. Um espermatozoide, o que vem a ser? Uma gota d'água. O óvulo da mulher, o que vem a ser? Uma gota d'água. Quando o óvulo se junta ao espermatozoide, vai gerar o ovo, que é uma gota d'água. E depois esse óvulo vai formando a criança. Ela vai ficar aonde? No ventre da mulher. E aonde ela fica? No líquido amniótico, que é água. Quando a bolsa, quem já é mamãe aqui sabe, quando a bolsa arrebenta, sai água. Então é necessário que venha da água para que você veja o reino dos céus. Então é necessário que você reencarne. Então a família, ela tem seu nicho. Os seus pais, os pais de pessoas idosas, os meus pais, todos eles já passaram para o plano espiritual. Estão lá. Estão estudando, estão aprendendo, eles têm afinidades com outras pessoas que viveram em outras épocas, como nós. Eu me lembro de vizinhos que viveram, que me ajudaram quando eu era pequeno. Esses vizinhos já morreram. Então, no plano espiritual, quando eu for recebido, eu vou entrar em contato com eles novamente. E aí, muitas vezes eu não vou lembrar, Senhor, eu não sei quem é, mas eu fui seu vizinho, e hoje eu sou seu amigo, seu conselheiro, entenderam? Então são pessoas afins. Agora, também tem as pessoas que não são afins, são antipáticas. Essas pessoas estão num patamar de evolução, porque ela entrou em contato com outras, e eu peço que ela venha na minha família. Para quê? Para que ela aproveite a minha experiência e comece a melhorar e a progredir, porque todos nós estamos fadados à evolução. Não se perderá uma ovelha, disse o pai. Uma ovelha. Então ele é o pastor. Quando aquela ovelha se perdeu, ele vai atrás dela e a recolhe, para que possa também evoluir. Então, como é que eu vou explicar a vocês? Quando eu era pequeno, isso já se vai há muito tempo, eu fui batizado, entre aspas, porque no Espiritismo não tem batismo, mas minha avó era espírita. Então ela me levou no centro dela e ela foi a minha madrinha, a minha avó paterna. Ela foi a minha madrinha e o meu avô foi meu padrinho. E ela me segurando,
ela chegou perto de uma médium que disse assim: esse que você tem nos teus braços, um dia foi seu irmão. Ela, espírita, ele foi meu irmão, foi seu irmão. Mas ela pensou: mas eu não tive irmão nenhum. Como é que ela fala, afirma, né, que eu sou parente dela, sou neto, mas eu fui o irmão dela. E aí, como bom espírita, ela procurou saber se era verdade. Chegou para a irmã mais velha e perguntou à irmã mais velha: Didi, a médium disse que nós tivemos um irmão. Tivemos esse irmão? Ela falou: tivemos. É porque você era muito pequena, ele nasceu, ele era gêmeos de uma menina, e naquela época existia a famosa gripe espanhola. Para quem já tem história, a gripe espanhola foi igual ao Covid. Nós não tínhamos vacina, nem existia vacina, então as pessoas morriam ao monte. E o menino, que era o único menino na família, porque o resto era tudo menina, pegou a gripe espanhola e veio a desencarnar. Você, a minha avó, nasceu 10 anos depois. Então ela não podia conhecer, mas a médium foi intuída para isso. E aí a minha avó perguntou à médium: por que ele nasceu de novo na mesma família? Porque ele era ateu. Eu não acreditava em nada. Era ateu. Ele foi médico, foi biólogo, foi da área de medicina. E os médicos eram ateus. Então ele veio agora para aprender com o Espiritismo que existe um Deus no universo e que tem Jesus. A minha mãe era católica e eu devo a ela o que eu aprendi, porque eu fui evangelizado. Ela lia a Bíblia para mim, lia a Bíblia para a minha irmã, e depois eu fui crescendo e eu era muito questionador. Então eu dizia para minha avó assim: vó, como é que a senhora acredita em Deus? A senhora, esse Deus a gente não vê, então como é que a senhora acredita? Isso existe? Isso não existe. A minha avó sorriu pacientemente e me deu um livro, né? Que ela falou: leia esse livro. Eu já tinha a capacidade de ler. O livro era o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Allan Kardec editou. Nesse livro, Kardec entrou em contato com os espíritos e questionava, perguntava. E as perguntas que Kardec fez, que são atuais, até hoje são atuais, outros aos espíritos, eu também gostaria de perguntar. Então ele perguntou assim, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E os espíritos responderam. Ele também perguntou onde estão gravadas as leis de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. Porque todos nós sabemos que fizemos alguma coisa errada. Nós sabemos na nossa consciência. Às vezes a gente faz sem querer, mas fala: eu acho que eu errei. Mas fica para você, ninguém vai saber. Então, essa é uma pergunta lógica. E isso são sensações que a gente vai tendo com o tempo. Eu cresci, né? E hoje estou aqui falando de espiritismo, porque eu não acreditava.
E durante a minha existência foram dando exemplos, foram surgindo exemplos que são irrefutáveis, que eu acredito plenamente, são sinais que ele dá, e a gente tem que perceber. Quando a minha mulher engravidou, eu não sabia se o sexo era masculino ou feminino, mas eu fiquei muito feliz. Então, andando aqui no Moneró, todo mundo aqui conhece o Moneró, né? Eu caminhava, fazia ginástica de manhã cedo, e vendo o sol raiar, levantar na madrugada, eu agradecia e falava: muito obrigado pelo filho que está vindo aí. Eu não sei quem você é, mas já é bem-vindo. E fui falando. E numa dessas minhas caminhadas e falando, eu ouvi nitidamente eles me dizerem, baixo, só para mim: será homem e é um amigo teu do passado. Eu fiquei felicíssimo. Cheguei em casa, disse para minha esposa assim: olha, eu ouvi dos espíritos que ele é um amigo meu do passado, e é o que? Vai ser homem. E ela, como uma mulher, né, queria uma menina, né, que ela ia encher de laços a cabecinha dela. Toda mãe tem uma boneca, né? Uma boneca para brincar. Bom, o tempo passou, nasceu um menino, e ele era branco, de olho azul, louro igual as pegas era lindo, né? Porque era meu filho do Aí ele foi crescendo. Naquelas fases iniciais do crescimento, o espírito está mais lá do que cá. Então, um certo dia, ele me acordou de madrugada: pai, me leva no banheiro? Leva. Eu peguei ele, levei até o banheiro, acendi a luz do banheiro, e ele foi fazer o pipizinho dele lá. Não sai daí não, pai. Tá bem. E eu fiquei na porta, assim, braços cruzados. Ele fez o pipizinho dele, e no final ele teve um insight. Ele olhou para mim na porta e me apontou: eu fiz muito isso com você no passado. Aí eu agradeci a Deus: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, porque eu agora estou retribuindo o que você fez por mim. Então são várias coisas que eu posso revelar a vocês da reencarnação, espíritos afins. E Amauri, essa parte da reencarnação que fortalece os laços da família, a gente pode também colocar como que, de acordo com a reencarnação, numa encarnação a gente está numa situação. Quando a gente vem numa outra reencarnação, em posições diferentes, em situações diferentes, faz com que talvez aquela situação complicada que a gente tinha numa vida, na outra a gente pode se resolver, na outra reencarnação, para não ficar, porque o objetivo é que todos nós cheguemos ao amor, né? O amor que Cristo vem de Deus. Exatamente. Que Jesus ensinou a todos nós. Exato. Deus é amor, diferentemente de Moisés. Moisés dizia que Deus era duro, porque ele precisava, porque o povo judeu, ele era rebelde. Então ele mistificou Deus. Deus é severo. Se você roubar, vai perder a mão. Então foi tolindo. A sociedade da época pedia isso. Agora Jesus veio numa outra época e trouxe Jesus diferente. Quando a mulher adúltera ia ser apedrejada, ele conseguiu resolver. E aí a mulher adúltera virou para ele e disse assim: ninguém me apedrejou. Então ele disse para ela assim: nem eu te condeno. Ele não disse, está na Bíblia,
que ele perdoava o que ela fazia. Então, ele não perdoava o que ela fazia. Ele disse que não condenava ela àquela situação, mas que ela mudasse de atitude. Ela não precisa ser meretriz, uma prostituta, para poder ganhar um pão honestamente. Então, ela mudou de vida. Foi o perdão de Deus. Então, a visão de Deus era totalmente diferente com Jesus. E a reencarnação é uma forma das pessoas mal resolvidas numa vida se resolverem em outra. Que a gente se dá bem com todas as pessoas que estão na nossa família, não é? Exatamente. Não existe atrito, pelo menos aqui não tem ninguém. Aqui a gente já se resolveu. Não tem ninguém aqui que tem aqui problema na família. Já está todo mundo tranquilo. Não é? Aqui está todo mundo tranquilo. Não tem problema nenhum. A gente só está aqui mesmo porque a gente não gosta de ver a novela das outras. Aí o que acontece? A gente consegue fortalecer esses laços devido à reencarnação, não é isso? Também. Um fazendeiro no século XVIII, dono de um cafezal muito grande, ele estava rico, ele perdeu a esposa, já tinha um filho, a esposa morreu do parto, o filho cresceu e ele casou novamente. Casou já com uma certa idade. Era uma mulher jovem. Então, foi feito esse casamento e com o tempo essa mulher se engraçou, se afeiçoou ao filho. Então ela virou amante do filho, que ele era casado com ela, o pai era casado com ela. Então essa era a situação. Ela apresentou aqui no ouvidinho dele e falou: olha, se você será rico quando seu pai morrer. Mas a gente pode acelerar isso, né? Pode acelerar isso. Você vai ser dono de tudo isso aqui. Então, o garoto, o filho do fazendeiro, bolou uma situação. Contratou 2 capangas, deram uma festa, embriagaram o velho e levaram o velho para a cama, para dormir. Os capangas colocaram álcool em volta da cama e tacaram fogo. Então, nos estertores da morte, ele amaldiçoou o filho. O filho ficou rico, o dono da fazenda, mas ele era péssimo administrador. Então ele foi perdendo tudo que o pai dele conquistou e acabou na miséria. Ele morreu na sarjeta. Os capangas dele, os 2 seguranças, vamos dizer assim, foram embora. A mulher que disse que amava ele foi embora e ele morreu na sarjeta. Mas também morreram ela e morreram os capangas, pela lei da vida, né? E não importa o tempo que eles viveram, mas eles morreram. Agora, no século XX, nasceu numa pequena cidade um senhor, uma pessoa. Cresceu, ele trabalhava, era respeitado, era espírita. Então, um dia, ele saindo de casa, ele olhou, deixaram uma criança pequena de colo dentro de uma cestinha. Ele apanhou a criança: se deixaram aqui é porque eu tinha que cuidar, né? E aí ele foi, registrou a criança e passou a cuidar daquela criança. Mais algum tempo, outra criança foi deixada, porque ele era muito bom. Ele pegou a criança e registrou, passou a ter 2 filhos. Com o tempo, mais uma criança foi deixada. E a moça que limpava a casa dele, né, a secretária, disse assim: o senhor não pode, o senhor ganha pouco, isso vai ser muito trabalho. Se deixar aqui é porque eu tenho que cuidar. E André Luiz, sendo assessorada pelo mentor espiritual dele, o mentor disse a ele assim: espera, porque ainda vai vir mais. E daqui a pouco ele sai, tem outra criança colocada naquela porta.
E ele pegou e criou aquela criança. Era a mulher, a amante dele, os 2 capangas e por último chegou o pai. Lei do amor. Porque ele que pegou, ele disse, livre-arbítrio, e criou, dando amor. Então Deus nos dá chances de mudar o rumo daquela história. Deu para entender? Sim. E essa parte da unicidade rompe esses porque laços? as religiões, tirando o espiritismo, as religiões falam assim: quando você morre, ou você vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Hoje não, a igreja mudou muito. O Papa Francisco disse que o inferno é um estado de consciência. Olha que beleza. Mas até então o inferno era um lugar. Então você tem parentes. Ana tem parentes, né? Tem a filha, tem um filho, tem 3, 4 parentes. Mas eles não se dão. Então, por afinidade, não vai ter, você quando morrer não vai vê-los, porque se ele foi mal, o garoto, ele vai para o inferno. Se a Ana é mais ou menos, ela vai para o purgatório e você está no céu. Então aonde nós vamos nos encontrar? É eterno o lugar. Então isso da unicidade é um fator que isso, vamos dizer assim, interfere nessa união. Já se você tem afinidade com um ou outro parente, por exemplo, eu tenho amigos e tenho 2 amigos que são empresários e eles são espíritas, né? Aí eles falam comigo assim: Maurício, eu não sei porquê, eu tenho uma afinidade com você, que você é como se fosse meu irmão. Olha só, como se fosse meu irmão. Então isso quer dizer o seguinte: em outras existências ele andou comigo, nós fomos parceiros e aquilo fica registrado como afeto. Agora ele é uma outra pessoa, é um empresário, é casado, tem filhos, e o filho dele é adotado. Quem será, né? É adotado. E eu sou uma outra pessoa, tenho esposa, filho, e nós nos reencontramos por afinidade. E essa afinidade ele não sabe explicar por quê. Tem também as pessoas que vêm se reunir a nós por imposição, às vezes, da divindade, para que evolua. Veja os exemplos de amor. Eu estava falando com a Ana que o meu filho, quando pequeno, eu sempre disse para ele assim: eu te amo, eu te amo. Agora ele tem 13 anos, está na minha altura. Quer dizer, se é que eu posso ser paralelo com a altura, né? Então ele fala espontaneamente. Quando eu vou levá-lo na escola, eu falo: meu filho, boa aula, eu te amo. Ele fala: eu também te amo. Então, naturalmente, eu sempre disse para ele que, Vitor Hugo, existem palavras mágicas que vão abrir as portas para você no seu futuro. Sabe quais são? Não. Dá licença, faz favor. São essas palavras que nós aprendemos com nossos antepassados. Então, eu hoje vejo que funcionou, porque educação é repetição. Pessoas humildes, garçom, por exemplo, num restaurante, quando ele sai, vai brincar, eles chegam para mim: o senhor, sou Amaury? Aí eu falo: queria falar do seu filho. Aí eu: ai meu Deus do céu, o que ele fez? O senhor está de parabéns. Eu e minha esposa, é claro,
está de parabéns. Ele é muito educado. Então, quer dizer, ele é fora da bolha, porque as crianças hoje não têm educação. As crianças hoje falam assim: eu quero, não pede, faz favor, o senhor pode pegar para mim? Então, quando nós estamos em casa, eu, ele e Isabela, a gente tem o hábito, né, de brincar. Aí eu falo: filho, pega aquela água para mim. Qual é a palavra mágica? Ele, com 13 anos, falou para mim: qual é a palavra mágica? Ah, tá bem, faz favor. Ah, aí pega a água. Valeu a pena. Mas essa harmonização, além de ser, né, construído nessa encarnação, Sim. muito provavelmente também afinidade de outros vírus. Sim, claro, de outros vírus. Eu tive uma prova disso quando ele tinha 6 anos, foi assistir um filme, o qual eu estava assistindo e a Isabela também. A minha esposa é evangélica, quer dizer, foi criada com mais rigidez. Então, no filme, o assassino era um serial killer, estava matando nos Estados Unidos, e o detetive falou assim: esse cidadão, esse serial killer, já matou nesses países. E ele assistindo, ele tinha 6 anos. Ele não podia saber nunca aquilo. E aí mostrou a Inglaterra, o Big Ben, e mostrou a Torre Eiffel. Quando ele mostrou a Torre Eiffel, meu filho virou-se para mim e falou: a Torre Eiffel, a França. Nós olhamos assustados para ele, porque eu nunca tinha falado da França, ele nunca tinha estudado geografia. Aí eu pisquei o olho para a Isabela e: você veio de lá, né, meu filho? Ele falou: eu não, pai, nós dois, você veio primeiro. Então é a prova da reencarnação. Ele veio de lá, como todos nós aqui viemos da Europa e fizemos o espiritismo crescer, porque na França tem muito ateu. O espiritismo não se desenvolveu lá. Claro que agora tem Divaldo Pereira Franco, na Alemanha, nos Estados Unidos, nesses países. Está plantando, como Paulo, né? Plantando a semente. Porque aqui é que está todo mundo que fez. Vocês estão aqui porque vocês têm dúvida. Será que essa doutrina é que vai me fazer compreender? Porque todos nós que estamos aqui já tivemos dúvida: de onde eu vim, para onde eu vou, o que é um amigo, o que não é, por que meu irmão está agressivo comigo. Então essas perguntas o Espiritismo responde, e é muito bom saber. Quando você sabe, você compreende e perdoa. Porque o perdão é bom. O perdão é bom para eu, amor, que perdoa. Não é bom para quem é perdoado. Porque muitas vezes o indivíduo fala: ah, tá bom, te perdoo, mas não perdoa. Porque os espíritos observam, aqui está cheio de espíritos, eles observam as nossas verdadeiras intenções. O que é? Ele está falando a verdade? É isso que ele quer? Quantas pessoas batem nas nossas costas, o nosso patrão, né? Muitas vezes um colega, porque está vendo que você vai subir de carro, fica batendo na sua: você é o cara, hein? E não sei o quê. Mas dentro dele está assim: por que ele vai subir e eu não vou subir? Um parente, né? Um parente. Um parente difícil, uma mãe difícil, uma sogra, um sogro. Tudo isso. Então cabe a nós, espíritas, compreendermos, entendermos e deixar para lá. Faça o que você tem que fazer.
e faça sem necessitar um agradecimento. Eu vejo mães velhinhas, eu fui colocado aqui como é que chama? No asilo, numa casa de saúde. Por quê? O meu filho disse que vai vir aqui me visitar e não vem. Deixa ele. Se você está bem, a consciência você faz. E não espera retorno. Não espera retorno. Então, a reencarnação é a coisa mais importante para nós que somos espíritos, porque nós compreendemos o outro e não esperamos do outro que nos compreenda. Então nós temos que fazer alguma coisa para salvar alguém. Você faz sem esperar retorno. Então eu, quando levanto de manhã cedo, vejo o sol, vejo o tempo nublado, e eu agradeço todos os dias, porque eu sei que eu não poderia acordar, não ter a chance de despertar. Então eu elevo o meu pensamento e digo assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tenho e por tudo que sou. Mas acima de tudo, que eu agradeço por causa do teu amor. Amor que é de pai, de amigo, de irmão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Eu tenho um lar, uma cama, um cobertor que me aquece. Mas eu sei que neste momento milhares de pessoas dormem ao relento. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Que famíliazinha difícil, hein, que eu tenho. Mas eu sei, mestre, que era a melhor família que eu deveria ter, e não a melhor família que eu deveria ter. Porque sempre nós queremos a melhor família, mas essa era a família que você tinha que ter. Muito obrigado, Senhor, pelos meus amigos. Amigos que me dão a mão quando eu caio, que me levantam, que me dão o ombro para que eu possa chorar. Eu tenho amigos, mas eu sei, mestre, que tem muitas pessoas que não têm amigos. É por isso que elas são solitárias. E eu fui solitário. Muito obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Eu tenho uma atividade, eu posso levar um pão para casa, mas sei que milhares de pessoas estão morrendo de fome. Muito obrigado também por aqueles que me espezinham, que me caluniam, que me maltratam, porque a eles eu agradeço, porque eles me mantêm na retidão do caminho. Mas se eu não tivesse um lar para morar, uma família para amar, amigos para abraçar, ou um trabalho para realizar, mesmo assim, Senhor, eu não blasfemaria, porque eu tenho a Ti. Que Jesus, na sua misericórdia, vocês possam levar para casa todas as vibrações possíveis que vocês adquiriram aqui, nesta casa, para contaminar os seus parentes com a sensibilidade, com o amor do Cristo. Muita paz. E aí, completando, né? Obrigada. Nada. E aí, completando tudo aquilo que a Mauri falou, né? Então, que a gente possa, quando a gente chegar em casa, os itens desse capítulo é do 18 ao 23, que fala sobre essa parte, que a gente fique reiterando, né, o que foi falado, que a gente possa entender que é através
da misericórdia, da bondade de Deus, da reencarnação que o Pai nos dá, é que a gente pode evoluir e saber lidar com a nossa família e crescer cada vez mais essa família universal, que é a família de amor, a família que é a verdadeira família. A família terrena é a família que nós temos que estar agora convivendo para que todo mundo possa estar na evolução, não só eu, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Então isso é muito importante a gente entender que, como o Mauri falou, nós não estamos na família errada, nós estamos na família certa. Só que nesse momento, essa família certa, existem aquela, não sei se vocês já ouviram falar da historinha do porco espinho, né? Então a gente está lá, o porco espinho, tá todo mundo lá com frio, e aí eles vivendo separados, eles vão morrer, porque está muito frio. Mas se eles se aquecerem, eles vão poder passar o calor um para o outro. Mas como estar juntos se eles são porco espinho? Se eles vão se espetar, vão se ferir um ao outro. E aí eles vão chegando assim o máximo que a gente que pode, um pertinho do outro, sem ferir. É claro que às vezes tem um arranhãozinho, às vezes tem uma situação aqui, uma situação ali, mas eles não vão morrer. Eles vão um cuidar do outro. E aí nessa analogia a gente passa e lembra da nossa família. A gente se dá com todo mundo? Não, mas a gente tem que conviver para a gente poder estar evoluindo, que essa é o objetivo. Chegarmos a ser celeste, né? Exatamente. Espírito superior. Né? Somos espíritos de terceira ordem, mas um dia nós vamos ser um espírito superior. E aí só vai conseguir se a gente passar por essas arestas aí, ó, com os nossos irmãos, que hoje nós chamamos de parentes, amigos, pessoas mais próximas e tal, e etc. Convive com a gente, né? No local de trabalho. Gente, ó, muito bem, obrigada, viu, Mauri? Olha, só para finalizar as o que a gente faz, né, nossa programação, né, as notícias é terça-feira à tarde, nós temos palestra às 2h30 da tarde, depois terça-feira à noite, às 7h30 da noite, na quinta-feira nós temos o estudo do Evangelho, às 19h30, no sábado, às 9 horas, nós começa a evangelização infantil e o grupo da família. Às 11h30 nós temos um grupo de estudos que estamos intercalando o Livro dos Espíritos com a Gênese. E ao meio-dia nós temos a Mocidade Espírita, então vocês que estiverem jovens, crianças, queiram trazer. Nós temos algumas campanhas, como a campanha do quilo, tem na recepção uma cestinha, que já está até com coisinha aí hoje, olha que legal, né? E nós temos ainda, até o final desse mês, nós estamos fazendo a campanha do agasalho, para quem puder ajudar. E a campanha do quilo, só para saber o destino, nós temos umas famílias assistidas, em torno de 20 famílias, então que a gente faz essa doação todo mês. Então, é permanente, né? Essa ajuda, porque todo mundo come todo dia, né? Então tem que ser permanente, né? Quem tem fome tem pressa, né? Como dizia Betinho. E aí, agora a gente vai fazer a nossa prece. Depois da prece nós temos o passe. Quem não quiser receber o passe não é obrigatório, é só falar para o trabalhador. E na saída nós temos a água fluidificada também. Muito obrigada, agradecemos muito a presença de todos. Terça-feira que vem temos nova palestra, mas tem aí a programação dos outros dias da nossa casa, tá bom? Então vamos agora agradecer, né? Agradecer ao nosso Pai Maior pela escolha de nós estarmos aqui, agradecer o nosso estudo de hoje, que sempre engrandece o nosso viver,
para que possamos assim entender melhor o motivo da nossa existência, o motivo por que nós estamos aqui, por que nós nascemos. Isso é muito importante para que nós possamos fazer o melhor nesta reencarnação que nós estamos. Agradecer ao Pai a bondade, a misericórdia, por nós estarmos aqui, estarmos reencarnados e termos a oportunidade de reparar os nossos erros, a oportunidade de podermos fazer diferente, a oportunidade que nós podemos de eliminar certos defeitos que nós temos, a oportunidade de transformar esse defeito em virtude. Obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade, que nós não percamos o dia de hoje, o dia de amanhã, para que possamos estar sempre evoluindo, sempre nos caminhos de Jesus, seguindo as mensagens que Ele nos trouxe, seguindo as palavras que Ele deixou, para que assim possamos estar mais próximo de Deus. Porque Jesus falou, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então vamos seguir os passos do nosso Mestre Jesus sempre, agradecendo sempre, graças e louvores a Ti, Pai. Que assim seja, graças a Deus.